A questão diz assim, pessoal: a memória do computador, também conhecida como memória principal ou memória de sistema, responsável pelo armazenamento temporário de dados e de instruções utilizadas pelos dispositivos periféricos, é a RAM, Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem dessa questão? Vem comigo que a gente vai analisar bem passo a passo isso a partir de agora. Acompanha comigo. Eu trouxe aqui, pessoal, para vocês uma tabelinha com um belo resumo da memória RAM, para a gente debater um pouquinho esse resumo, certo? Aqui vocês observam no centro um módulo de memória RAM, quer dizer, um pente de memória RAM, certo? Então vamos lá a esse resumo, porque ele vai dar várias respostas importantes que a gente vai precisar para essa questão. Primeira coisa, é claro, a própria sigla da memória RAM. O termo RAM vem de Random Access Memory, como estava lá na questão. Isto é, a memória de acesso aleatório. E por que ela é uma memória de acesso aleatório? Porque quando o sistema tem que buscar dados para processar lá na memória RAM, ou tem que gravar dados na memória RAM, esse sistema vai direto no endereçamento da memória, sem precisar passar por uma sequência de posições até chegar à posição desejada. Não, o sistema diz: eu quero gravar esses dados em tal endereço da memória RAM. E aí ele vai lá e grava os dados diretamente naquele endereço da memória RAM. De forma aleatória, ele pode escolher o endereço sem necessariamente precisar passar por toda a sequência de endereços já usados para então chegar naquela posição de endereços que ele deseja usar, certo? Por isso que então ela é chamada memória de acesso aleatório ou Random Access Memory, que vem aí do inglês, né? Memória RAM. Tá aí, perfeito. Primeira dica foi dada. Vamos para a segunda, pessoal. Ela é tradicionalmente uma memória volátil. Professor, o que significa isso? Memória volátil é aquela que tem o conteúdo apagado quando o computador é desligado. E a memória RAM é volátil, isto é, ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Todos os dados que estão armazenados aí nesses microchips de memória RAM são simplesmente apagados quando o computador é desligado. Isso significa que então ela é volátil. E a isso nós também podemos dizer que ela é uma memória temporária. Então, quando a gente diz que ela é volátil, que ela perde os dados na ausência de energia elétrica, isso também é um indicativo de que ela não é uma memória permanente, como é o caso da memória ROM, que é uma memória permanente. Ela é uma memória temporária, até porque ela só mantém os dados enquanto eles estão em execução, enquanto eles estão em processamento no sistema, certo? Vamos continuar com a nossa saga aqui. Outra dica importantíssima, que também difere a memória RAM da memória ROM, é que ela é uma memória de leitura e escrita. Quer dizer, ela aceita tanto a escrita, a gravação de dados lá nas suas posições de memória, como também aceita, obviamente, a leitura dos dados que lá estão gravados. Então, a memória RAM, repetindo, é considerada tecnicamente uma memória de leitura e escrita de dados. Outra coisa que talvez seja um dos pontos mais relevantes e importantes para efeito das provas de concurso é dizer que a memória RAM é considerada a memória principal do computador. Isso é fato, pessoal, está certo. E alguém me diria assim: professor, mas por que ela é a memória principal? É porque ela é responsável por armazenar os dados que estão em processamento no sistema, que naquele momento estão em execução. Vou explicar melhor. Imagina, pessoal, quando a gente está usando o computador, aí eu estou ali com o meu sistema operacional Windows, e vamos imaginar que nesse momento eu não estou usando o Excel. Tenta imaginar isso, está ali aberto o meu computador, está o Windows carregando, mas eu não estou usando o Excel. Isso quer dizer que os dados necessários à execução do Excel não estão na memória RAM, porque eles não estão em processamento nesse momento. Mas aí quando eu dou um duplo clique naquele ícone do Excel, ou clico no ícone do Excel para acessar, aí abre a janela do Excel e agora eu passo a utilizar o Excel e fazer as minhas planilhas de cálculo eletrônica. Como agora eu estou usando o Excel, e o programa está aberto lá com a sua janela na área de trabalho, quer dizer que nesse momento o Excel está em execução, está em processamento. E aí que conclusão nós podemos tirar disso? Que se o Excel está aberto, está em execução, está em processamento, quer dizer que parte dos dados necessários à execução do Excel estão armazenados na memória RAM, porque a memória RAM armazena exatamente isso, os dados que estão em processamento nesse momento, os dados que estão em execução, os dados que estão sendo utilizados
pelo sistema nesse momento. É claro que não é ela que processa os dados, ela armazena os dados que estão em processamento. Quem processa efetivamente os dados é o processador, a chamada CPU, que é a unidade central de processamento. A memória RAM só fornece os dados para a CPU processar. Então, ela mantém armazenados os dados que estão em processamento, certo? Perfeito, pessoal. Analisando, então, todos esses detalhes importantes, agora a gente pode voltar na questão que eu dizia. A memória do computador, também conhecida como memória principal, olha só, já disse, quem é que é a memória principal? É a RAM, já foi se entregando ali, né? Ou memória de sistema, também interessante, a memória RAM ela pode ser chamada de memória principal e também pode ser chamada de memória de sistema. Aí ele vem com a responsabilidade dela, observa, responsável pelo armazenamento temporário, lembra o que eu disse? A memória RAM é volátil, ela perde os dados na ausência de energia elétrica, portanto ela é uma memória temporária. Então, responsável pelo armazenamento temporário de dados e instruções utilizadas pelos dispositivos periféricos. É a RAM. Random Access Memory ou memória de acesso aleatório. Então, certíssima essa questão, sem dúvida nenhuma, foi diretamente ao ponto das responsabilidades da memória RAM. Mas interessantíssimo, né? Porque em uma questão só sobre a memória RAM, a gente aprendeu muita coisa importante sobre ela.